São 7 horas e 33 minutos. Estamos de volta aqui no Manhã no Ar com a segunda parte da entrevista com o candidato à Prefeitura de Manaus, José Ricardo, do PT. Eu abro então essa rodada com a Aruana. Qual a sua pergunta, Aruana? Zé Ricardo, quando você defende o projeto Escola Sem Partido, você costuma fazer uma diferenciação entre política, que segundo você é importante que seja discutida para formar cidadãos, né, e partido, né? Eu queria saber um pouco sobre essa política com P maiúsculo e as igrejas. Você acha que igreja é lugar de política? Pois é, Aruana, obrigado pela pergunta, né? Eu sempre trabalhei, antes de estar na política partidária, antes de me filiar, antes de estar como candidato, eu sempre trabalhei na Igreja Católica na área de formação, com a juventude, formação sociopolítica. Então, sempre dando palestras sobre a política, o sentido da política, a participação, a nossa Constituição. Eu, dentro do carro, sempre andando com a Constituição, a Bíblia, né, e a Constituição, e dizendo, olha, o cristão, é importante ele ler a Bíblia, ter o conhecimento e a prática, mas também como cidadão ter a Constituição, conhecer as leis, os direitos, as obrigações, o funcionamento da estrutura pública. Porque muitas pessoas não sabem como funciona, qual é o papel do vereador, o papel do deputado, o papel do prefeito, do Ministério Público, do Judiciário, essas estruturas. Então, sempre trabalhei nessa linha, porque a gente entende que a política, isso eu aprendi com padres jesuítas, que sempre diziam, olha, você como jovem tem que se preocupar com a política, tudo passa pela política e passa, logicamente, a vida, a nossa vida depende da política. E é nesse espírito, inclusive, que eu entrei na política. A Igreja Católica tinha uma campanha da fraternidade, em 1996, que falava sobre política, fraternidade e política. Esse ano o tema é fraternidade e saneamento básico. Então, ali dizia, olha, você que é engajado também na igreja, você que, né, tem um compromisso, também deve entrar na política partidária. Por isso que eu participo, entendo que a gente tem que estimular que os jovens se interessem pela política, entender que, por exemplo, a passagem de ônibus, a meia passagem, são decisões políticas. Eu defendo o passe livre agora, eu e o Ian, que é o meu candidato a vice, que é jovem também, sempre atuou nos movimentos estudantis, nós estamos defendendo o passe livre. Então, isso é uma decisão política. Política é uma decisão de investir mais na saúde, mais na educação e menos, por exemplo, na publicidade. É uma decisão política. E é isso que a gente procura fazer. Antes, não na política partidária, e agora, principalmente, atuando dentro de um partido político, com todas as suas contradições e dificuldades, mas mostrando que precisamos tomar uma posição, né, ter um lado, né, e defender esse lado. Candidato, além de uma decisão política, há uma decisão também orçamentária para esse passe livre? Como é possível conceder passe livre estudantil para os alunos? Seria de que forma? Seria parcial, apenas alguns alunos teriam direito, teria limitação? O que o senhor prevê dentro desse plano para conceder esse passe livre, que todos os gestores até então dizem que não há previsão orçamentária para isso, que seria algo impossível? Muito bem. Hoje a meia passagem, ele custa em torno de 81 milhões de reais por ano. Quando eu falo custo, na verdade é o cálculo do valor. Ele está embutido já na tarifa de ônibus, né? Então, ela já está fazendo parte do cálculo da tarifa, mas individualmente representa 81 milhões de reais por ano o número de meias passagens vendidas mensalmente e anualmente. Nós pretendemos implantar o passe livre de forma gradual, começando com 10%, tentando na nossa gestão chegar a 30%. Isso significa em torno de 24 a 25 milhões de reais que teriam que ser ou subsidiado, né, subsídio, ou ser incorporado já na tarifa, ou ter recursos orçamentários, como muito bem a Adriane lembra, né? Agora, quando a gente vai olhar 24 milhões e um benefício social que pode gerar, diante de um orçamento que eu espero que seja mais de 4 bilhões de reais, e também comparando ao subsídio e incentivo fiscal que hoje já é concedido para o setor empresarial do transporte coletivo, que chega a 105 bilhões de reais por ano, é perfeitamente viável você ter esse recurso, 24 bilhões a 25, para poder iniciar o processo de implantação do passe livre. Claro, vai ter que ter critérios. Nós temos assim dois exemplos que vão fazer parte dos critérios, mas vão ter outros também. Primeiro, a situação financeira da família. Uma família onde tem filhos matriculados numa escola ou até mesmo na faculdade, dependendo da situação, e não tem recurso para pagar meia passagem. E aí o estudante desiste da escola por esta razão.
Então não pode desistir porque o pai e a mãe não têm o dinheiro para pagar bem a passagem. Uma outra situação é a distância, o fator distância, que eu acho que ele vai ser também determinante em muitas situações. Se no bairro não tem a escola, não tem vaga, e a criança ou o adolescente precisa se matricular para uma escola distante e tem que pegar o ônibus, então essa é uma razão para ter o passe livre. No momento que a escola for próximo lá do ambiente dele, não precisaria do passe livre especificamente para essa finalidade, ir para a escola. Portanto, são critérios, vão ser definidos, e os recursos, eu sou economista, então a gente já fez até as contas, né, para poder mostrar que é viável, é possível, depende de decisão política e ela vai ter quando nós assumirmos a prefeitura. A gente está falando de passe livre, eu quero emendar então, fazendo uma pergunta de transporte público. Existe hoje uma queda de braço, né, entre o sindicato dos rodoviários, os empresários, a prefeitura ali também no meio tentando conciliar, e quem paga sempre esse preço muito caro com as greves e com todos os transtornos que causa é a população. Existe hoje um problema grave de transporte público na cidade de Manaus. Os empresários dizem que a passagem tem que ser aumentada, os rodoviários querem um reajuste salarial, a prefeitura diz que não precisa. Como é que o senhor pretende resolver aí esse problema? Nós precisamos, e isso eu estou falando do nosso programa político e nosso programa de governo, né, fazer uma auditoria no contrato que hoje existe entre a prefeitura e as empresas, esse consórcio de empresas, de 10 empresas que compõem o sistema. Porque o contrato prevê reajuste da tarifa. Só que o contrato também prevê as obrigações por parte das empresas. Por exemplo, a questão da renovação da frota de ônibus. Então, lá está calculado a idade média dos ônibus e a partir daí vem um cálculo da tarifa. Só que tem que renovar, você tem que estar todo ano trazendo ônibus novos. E eles não estão fazendo isso, os empresários não estão adquirindo. Esse ano, 2016, não entrou nenhum ônibus novo no sistema. 2015, 2014, pouquíssimos. Você tem uma frota envelhecida. Quando o Arthur Neto assumiu, uma das primeiras medidas dele foi aumentar e permitir que tivesse um tempo maior para a circulação do veículo. Até então era no máximo 7 anos, seria a vida útil, né, do veículo no transporte coletivo. Ele aumentou para 10, deu de presente para os empresários 3 anos. E desses 3 anos nós não tivemos ônibus novos. Então, rever esse contrato, se for o caso, fazer intervenção. Tem empresas que a frota está 100% sucateada, não tem mais condições, e você tem que atrair outras empresas para entrar no sistema. Eu visitei Fortaleza recentemente, de novo, vendo o sistema de transporte. Lá você tem empresas que atuam lá e atuam aqui. Lá tem regras porque o poder público administra o sistema. Aqui não. Quem administra é o sindicato das empresas. Todos os dados da gestão ficam na mão dos empresários, que é uma distorção. Tanto que nós vamos inverter ao assumir. Quem vai ter os dados diários, da quilometragem, de número de passageiros, dos pagamentos, para poder tomar as decisões, é o poder público, é a SMTU, é o órgão gestor, o órgão concedente no caso da concessão pública. Dante. Candidato, em determinado momento na sua carreira política, você, Luiz Castro e Marcelo Ramos fizeram parte de uma frente de oposição ali na Assembleia, né, com posicionamento duro tanto em relação ao governo, à prefeitura, enfim. Hoje a gente vê 3 candidaturas diferentes, né? Houve falta de unidade, de um projeto maior? A pretensão pessoal falou mais alto? Como é que você explica essa separação de ideias, assim, de certa maneira? Então, cada um de nós faz parte de um partido político. Eu sou do PT, sempre estive no PT, 21 anos no PT, e não fiquei mudando de partido. O Luiz Castro já mudou de partido não sei quantas vezes e decidiu lá no partido que ele está atualmente também lançar e candidato. E o Marcelo Ramos, da mesma forma. Ele já esteve no PCdoB, já foi no PSB, agora queria ir na Rede e agora caiu nos braços do PR, do Alfredo Nascimento. E agora tem um apoio de boa parte de políticos que apoiaram o Arthur Neto, né? Nós estamos hoje numa situação interessante, que temos 2 chapas que praticamente representam o mesmo grupo político que governa o Amazonas há mais de 30 anos. Então, aliás, a população começa a ver que não vai ter grandes mudanças, nem com o Arthur, nem com o Marcelo. Na verdade, vai ser o mesmo pessoal. Verdade. Então, cada um tem o seu caminho. O meu caminho é a mesma trajetória e nós estamos aí com um propósito para mudar a cidade, cuidar das pessoas e, portanto, fazer uma mudança de verdade. Os 2 são o mesmo grupo político. André Alves. Num eventual segundo turno, o senhor já falou aqui do envolvimento de vários partidos, citou várias siglas envolvidas na Lava Jato. Num eventual segundo turno, o senhor não aceita o apoio de nenhuma dessas siglas e vai sozinho com o Ian
disputar o segundo turno? Primeiro, nós vamos chegar no segundo turno, e no segundo turno, se nós chegarmos no segundo turno com apoio da sociedade, é a sociedade que vai estar nos apoiando. Porque esses aí, que ficam pulando de lado em lado, eles não têm credibilidade. As pessoas vão perceber logo, já estão percebendo agora as incoerências. Imagine que um era inimigo do outro, agora apoia, faz parte da chapa. Os apoiadores do Marcelo, todos eles apoiaram o Arthur Neto, mudaram de lado conforme as conveniências. Aliás, esse pessoal trabalha conforme as conveniências políticas lá. Por isso que é o mesmo pessoal, é um jogo em que toda eleição é uma repetição. É o mesmo pessoal que vai se rearrumando desde que apenas um deles ganhe, ou seja, o mesmo grupo continue. Por isso estão há mais de 30 anos nesse jogo político. E por isso que nós temos um abandono. No interior do estado, porque eu já visitei todos os municípios, e a gente vê o abandono em quase todos os municípios, a situação calamitosa, e Manaus não precisamos nem falar, porque você vê aí a buraqueira tomando conta, uma administração terminando, sem você se lembrar de uma obra, de uma realização significativa que tenha mudado a vida da população ao longo desses 4 anos. Então o senhor não buscaria esse apoio, respondendo ao André? Dessa turma, não. Eles não vão fazer falta aí, não. Eles vão atrapalhar, né? Eles vão atrapalhar. Agora, quem gostaria de fazer pergunta? Luana, Dante, Adriane? Ainda Todo sobre... mundo. Que a Adriane vai, depois a Aru. Ainda sobre essa linha aí de candidatura, né? Era uma pretensão pessoal sua ser candidato à prefeitura de Manaus ou foi uma imposição do partido? Assim como também a escolha do seu vice, o Ian, que é do PCdoB, foi o partido que escolheu, o senhor ficou de acordo com essa escolha, já que vocês têm um perfil político completamente diferente? No caso, a indicação do nosso nome, primeiro, na questão pessoal, eu estou na política, participo ativamente, desde que eu me filiei ao Partido dos Trabalhadores, eu participo das eleições. Eu acho que quando você entra numa instituição e se você entra num compromisso, né, de você atuar, você tem que realmente se empenhar. Fui candidato várias vezes, fui candidato 4 vezes até ganhar a primeira vez. E aí fui reeleito vereador, depois eleito estadual, um dos mais votados do Amazonas, sem comprar voto, sem assistencialismo, junto com o Praciano, que foi o deputado federal mais votado do Amazonas em 2010. Fui reeleito em 2014. E estou agora participando porque eu disse, olha, temos que nos empenhar, temos que participar e não desistir. Também a decisão partidária, que o PT tem essa prática de lançar candidaturas. Já há um bom tempo fazia parte de alianças, que eu sempre discordei, de todas as alianças que o PT fez ultimamente, mas como internamente eu perdia na hora do voto, você tem uma disciplina de continuar a luta e não desistir. E agora o meu nome foi indicado. Assim como o Praciano foi candidato a prefeito, depois de 20 anos do PT não ter lançado candidato. E eu defendo, e sempre defendi, que o PT tivesse candidatura própria. Se não fosse eu, poderia ser outro. E, no caso, buscamos uma aliança política com partidos que tivessem na mesma trajetória histórica de lutas, de alianças. No caso, o PCdoB. O PCdoB decidiu indicar o nome, porque o PCdoB queria lançar também candidatura, e retrocedeu no sentido de fazer aliança e indicar o nome do vice, que no caso é o Ian Evanovic, liderança estudantil dos movimentos sociais, que eu conheci quando ele estava lutando pela manutenção da meia passagem, e agora nós estamos juntos para implantar o passe livre estudantil para os estudantes da cidade de Manaus. E sobre essas diferenças em atitudes políticas que a Adriane acabou de dizer, isso lhe incomoda de certa maneira? O senhor ter uma lógica de atuação em política partidária e de política de modo geral e ele outra? Não, ele faz parte da política partidária, mas também dos movimentos sociais, né? Eu venho também do movimento da Igreja Católica, cada um tem uma trajetória e no momento nós estamos juntos numa aliança para disputar a prefeitura, para administrar a prefeitura, implementar essas políticas. Cada um tem a sua história e a história dele é um bom exemplo de jovem que se envolve na política, luta, participa na política estudantil. Nós precisamos de mais jovens brigando para melhorar, brigando no bom sentido, né, para melhorar a educação nas escolas, né, na universidade. É um lugar para discutir política. Inclusive, ele fez uma pergunta que eu acho que não respondi 100%, mas na questão da escola sem partido, ora, na escola tem que discutir a política. E lá você vai falar também dos partidos políticos. Cada um tem o direito de ter suas concepções religiosas, políticas, suas ideias. E no espaço do debate, como é a escola, como é a universidade, você tem que debater.
mas é o exercício da liberdade, do respeito, né, e não da imposição, mas do debate. É daí que as coisas mudam. Nada muda se não tiver o debate, as ideias, né, as sugestões, a participação. Eu prego muito a participação. Acho que a nossa gestão ela vai ser participativa porque, desde o processo da construção do plano de governo, nós já tivemos a participação de muitas pessoas, entidades, profissionais, especialistas, pessoas do povo que mandaram ideias. E vamos fazer, então, uma administração participativa. Aruana, Dante? Eu tenho uma pergunta. Você já citou aí, durante a entrevista, vários problemas da cidade, a saúde, a educação, a falta de transparência, agora falou, agora há pouco, sobre os buracos. Na sua opinião, se você já fez essa avaliação, qual é o maior problema de Manaus hoje? Pois é, na hora que você vai listar os problemas, há sempre dúvidas qual é o maior. Na opinião da população, e as pessoas sentem no dia a dia, é a questão do atendimento na saúde. Claro que há uma mistura entre a saúde de responsabilidade do município e a saúde do Estado, que é especializada. Porque as pessoas procuram unidade básica de saúde para ver o seu problema. O clínico geral atende, ou pediatra. Depois tem que encaminhar para fazer um exame especializado ou para procurar um médico especialista, né? Ou cirurgias, tratamento, etc. Aí já é outro patamar. Então, hoje é uma das maiores preocupações, na saúde da mulher, na saúde das crianças, saúde dos idosos. Portanto, essa é uma preocupação. Mas na questão mais da estrutura do município, claro, você tem o problema da mobilidade urbana, urgente de ser resolvido, ser enfrentado, transporte, trânsito, as vias, as calçadas, e você tem a área do saneamento, que envolve fornecimento de água, tratamento de esgoto, coleta de lixo, né, a destinação adequada do resíduo sólido. Aliás, a água é uma vergonha a falta de água, porque Manaus não teria por que não garantir a oferta de água tratada para todo mundo. Mas hoje 1/3 da cidade ainda sofre, em alguns bairros, de forma quase permanente pela falta de água, e é um contrato que nós também vamos fazer uma grande auditoria e rever se for necessário, porque a água é vida, ninguém vive sem água e não dá para transformar a água simplesmente numa mercadoria, ela tem que ser disponibilizada, garantida para todo mundo. Então, água é algo que tem que ser equacionado, porque a água contaminada é motivo de várias doenças. E a prefeitura gasta muito recurso com acompanhamento na área da saúde por conta de água contaminada. O senhor fala que vai rever alguns contratos, de que maneira? No caso da Manaus Ambiental, por exemplo, é um contrato que nós precisamos verificar as cláusulas, porque há metas e a empresa não está cumprindo as metas. Não só na questão da água, que é onde ela tem uma meta maior, mas não foi atingida ainda, mas no esgoto, por exemplo. No esgoto ela não investiu praticamente nada. Que tipo de consequência pode ter essa revisão, candidato? Olha, nós precisamos... Primeiro que a gestão do sistema de água, boa parte das capitais é público, né? São órgãos públicos aí. Porque a questão do esgoto, ele não dá lucro. É um custo enorme que o poder público tem que assumir por uma questão de saúde pública e a gente não vê interesse da empresa. Por quê? Porque ela tem que cobrar taxa de esgoto. Hoje a população já reclama da taxa de esgoto, que é 100% do valor da tarifa da água. Então, se a tarifa conta dá R$100, é mais R$100 de esgoto. E boa parte do esgoto não é tratado, que aliás até uma situação injusta que nós questionamos juridicamente. E o fato de você ter coleta de esgoto e não ter o tratamento. E em alguns lugares foram implantados sistemas, como é o caso do Nova Cidade, que as pessoas estão reclamando, e esse sistema não funciona, mas a conta chega todo mês. Então, nós temos que rever, porque se a empresa não cumpre o contrato com o esgoto, por que você vai manter na água? Porque a água, hoje, você tem o poder público, capacidade para fazer o gerenciamento da água. O exemplo é o PROAMA. O PROAMA foi construído com dinheiro público, quase R$400 milhões, federal, estadual, e quem estava fazendo a gestão era a antiga COSAMA, que continua existindo, e a própria prefeitura, né, que tinha a gestão compartilhada. Só que agora, no mês de abril desse ano, passaram a gestão para a empresa Manaus Ambiental. Ora, passaram quase 3 anos fazendo a administração. Significa que o poder público tem condições de fazer a gestão do sistema de água e de esgoto na cidade de Manaus. Candidato. Dante, eu vou querer que você faça a sua pergunta, sim, mas ele não vai conseguir responder agora, que a gente não tem mais tempo aqui na TV. Mas eu quero que você faça a pergunta, a gente continua daqui a pouco. Pode falar. É que o senhor falou da questão da água aí, né? E a gente já vê pelo menos 2 candidatos, né, dizendo que resolveram o problema da água em Manaus, que não se fala mais em falta da água em Manaus. Queria saber do senhor se esses candidatos estão mentindo.
Ele vai responder a pergunta do Dante, né? Esse assunto de saneamento público preocupa todo mundo, a questão da água, porque é uma vergonha a gente ser banhado por tantos rios, né? E ser uma cidade no meio da Amazônia e ter essas deficiências de saneamento público que a gente tem. Ele vai responder, José Ricardo, os meus colegas continuam aqui, mas a gente se despede de você que está acompanhando a gente aqui pela TV A Crítica Record e a gente continua no A Crítica Play, que é um aplicativo que pode ser baixado gratuitamente. Olha, está aí no seu vídeo como fazer, no seu tablet ou no seu celular. E a gente continua também pelo A Crítica Mais um canal da Rede Caldeirada de Comunicação, 188 da NET. A gente continua pelo menos mais 15 minutos aqui de entrevista com o José Ricardo, que é candidato pelo PT à Prefeitura de Manaus. Você continue com a gente nesses 2 canais. Você que está acompanhando a gente pela TV, às 6 da manhã de amanhã. Manhã no Ar volta ao vivo para você, como todas as manhãs. Até lá, não sai daí. Quem está acompanhando a gente pela internet ou pela net, a gente volta já já.